dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor. Para tudo que tens dito, cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Pelos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Olha aí, palmas para Jesus, o Rei da glória. Aleluia. Senhor, eu mandei o filho nas tuas mãos, Pai. Usa ele como um canal da bênção, Pai. Senhor, usa meu Pai, abençoa ele, abençoa a família, os familiares, Pai. Em nome do Pai, do Filho e da Espírito de Deus. Igreja, glorifica o nome santo do Senhor. Glorifica a igreja, glorifica. Amém, Jesus? Os irmãos dizem comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, pela minha vitória, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Se Deus é por nós, o Senhor é nosso pastor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, Salvador de Cristo. Amém, Jesus? Graças a Deus, irmão. Não pode orar. Gostaria de dar uma para o nosso jovem Marcelo, né? Meu Deus, que Deus já me entrou aqui, agora está trabalhando, Deus já deu a porta para ele, né? Então, mandar uma para o jovem, louvar a Deus, fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus trabalha no coração. Vai no céu, Deus, com palmas, bem alegre. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? E as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou louvar o 291. Você que trouxe a sua água. Vamos louvar junto. Bem, 291. O de cruz seregi, dela ao dia fugiu, porém trema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até morrer
teu perdão. Eu me alegro da cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, quero ver eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele do lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, quero ele eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa a trocar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A irmã Rose está com a comunidade. Então, vamos passar a palavra para o pastor Manuel. Vamos, aleluia a Deus. A comunidade começa às 9h30. Das 9h30, vai ter uma pregador chegou, né? A gente tem que passar pregador, né? Para tomar mais tempo, né? Louvor, salva também, cura, mas o que vai falar com nós é a palavra. A palavra que fala comigo. Levanta a sua mão para o céu. Primeiro, vou dar os avisos, que eu vou passar logo lá, quando eu vou acabar, deixa eu ir embora. Ó, os avisos, vamos dar os avisos da menina. Aqui está, né? Aleluia, Jesus. Aviso, né? Segunda-feira, dia do milagre. É culto, dia do milagre. Às 9h, às 14h19. Terça-feira, culto da palavra. Às 9h, às 14h e às 19h. Quarta-feira, glória a Deus. Quarta-feira, culto, né? No culto governo de Deus. Às 9h, às 14h e às 19h. Quinta-feira, culto da Reviver. Às 9h, às 14h e às 19h. Sexta-feira, guerra contra o mal. Às 9h, às 14h e às 19h. Sábado, né? Estudo bíblico. Culto de louvor e adoração a Deus. Domingo, né? Consagração. Domingo, consagração a Deus às 9h da manhã. À tarde, à noite, às 19h, às 18h30, culto da expressão jovem. Bem? E assim, quem entendeu o aviso diz amém. Então, levanta sua mão para o céu. Vamos orar para receber nosso pastor Manuel em oração em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus Cristo me perdoar, meu Deus, as minhas ignorâncias, Em nome do Senhor. perdoa minhas falhas, minhas fraquezas, minhas iniquidades. Deus, abençoe para o céu, nosso pastor Manuel, abençoe ele, sua esposa, abençoe sua família, meu Pai. Visite seus familiares, pastor Manuel, seu Solone, em nome de Jesus Cristo. Levante a mão para o céu, você viu o consagrado com Deus, pastor Manuel. Deus, Palmas. Bem alegre.
meus amados, o diácono já orou, nós já oramos, e sempre tem um comentário importante. Nós estamos numa época mais rica em servir a Deus. Estamos, a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. A palavra nos exorta assim. E nós devemos aproveitar o tempo. Riqueza que jamais se viu. Toda época. Devido ao quê? Devido à obra de Cristo Jesus ter sido completada. E daí para cá, a graça de Deus, ela tem a plena abundância e devemos aproveitar o máximo porque o Senhor, porque o Senhor da glória nos revelou através da sua palavra, o Espírito Santo, a palavra é inspirada. No Espírito Santo, então nós temos essa oportunidade plena, completa. Não sei se alguém estava aqui sábado passado, não estava, alguém que estavam aqui, outros sábados estão hoje. A gente foi comentado sobre as bem-aventuranças contidas nas Escrituras, vários assuntos sobre as bem-aventuranças. E o bem-aventurado não é mal-aventurado. Ele é bem-aventurado. É bem-sucedido. E assim sucessivamente. Porque as bem-aventuranças, ela é totalmente o contrário das más-aventuranças. Tanto é que bem-aventurado é aquele ou aquela que no momento aceita Cristo de todo o coração. Então é executado, é feito a queda da maldição das más aventuras. Imediatamente a pessoa atua com os bem-aventurados. E tudo que a pessoa faz para Deus não é mais para tirar maldição, porque é bem-aventurado. Isto nos alegra muito, nos traz uma boa confiança em Cristo. Você não sabe confiar em Deus é a melhor saúde para o cérebro. É o que tranquiliza, é a confiança. O contrário de não confiar, de confiar, é não confiar. E o nosso cérebro, ele tem uma recepção, recebe as coisas boas ou más. E nós já descobrimos que a salvação veio junto com o batismo
e traz para nós a boa conduta de vivermos melhor com Cristo e com quem mais? Conosco e com o próximo. Glória a Deus. Por isso que a palavra diz, Jesus nos ensinando, Deus é Espírito, e enquanto que os verdadeiros adoradores adoram em faço gráfico. Quando nós estamos no momento de exercício bíblico, que é a palavra que é chamada de prudência. Então, Deus é adorado em espírito. Faz o gráfico aí, meu amigo. Já aprendeu? Já. E quem mais ainda não? Vertical, adorar a Deus direto no trono. Não vai até a metade do trono, até a metade de chegar no trono, vai até o trono. Em espírito, faça o gráfico. Em espírito, calma, espere ouvir a mão para depois falar a verdade. Está compreendendo? Primeiro, não é um ensinamento bem disciplinado. O cristão disciplinado já está falando o que significa disciplina. É uma boa educação, primeiro para com Deus, e na sequência para com o povo de Deus e até para os que ainda não são. Por isso que vamos fazer um gráfico ou não? Deus é estar em João, não é? Capítulo 4, 23 na sequência. Deus é Espírito, e enquanto os verdadeiros adoradores adoram em Espírito, isto, horizontal, e em verdade. Acertou, irmão Marcelo? Em Espírito, assim, ó, direto. Agora a graça vem direto do trono de Deus para cada coração. De nação direta. Em Espírito, vira a mão. E em Espírito é o vertical. Vertical, diretamente ao trono, sem distração. Vertical. Agora, em verdade, está no horizontal. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Por isso que temos que receber a palavra enxertada, como diz o apóstolo Tiago, em vossos corações, as quais pode salvar as vossas almas. Então, o Espírito é servir somente a Deus, assim, a vertical. E a verdade é o povo dele. Alguém diz que se ser João diz isto, não é? Lá no capítulo 2 de sua epístola, verso 11, diz a palavra de Deus que aquele que aborrece seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas cegaram os olhos. Se nós usar a palavra trevas em número original, a palavra trevas significa 333 no original do hebraico, onde a Bíblia foi originada, revelada a nós. Quando a palavra se fala trevas, 333, anda em trevas mais 333, então dá quanto? Se você somar? 666. Quanto? 666. 3 com 3. 3 com 3. Quando Deus deu a Daniel as profecias, irmãos e irmãs, ele não deu a matemática. Quando Jesus menciona a profecia, não menciona uma matemática fácil, que
333 somos 2 vezes, somando dá 666. É um mau caráter de quem ama a Deus em meio à verdade. Por isso que é bom você compreender a palavra de Deus e progredir nela. Vocês estão compreendendo ou não? Quando compreende, produz. Não entendendo, reduz. E a redução é resultado péssimo, segundo a palavra de Deus. Vou convidar minha esposa para, como disseram, nessa participação. Daqui a pouco vamos dar prosseguimento na palavra. Será que precisa aprender a palavra ou não? Precisamos ou não? Porque Jesus falou que era 10 crentes, 5 e 5 loucas. E as loucas ficaram por falta do quê? Prudência. Só a simplicidade não funciona. A simplicidade funciona com a prudência. Exatamente. Prudência é a ciência das coisas que já estão plantadas na Bíblia, a palavra de Deus. Cumprimente, amada igreja, na santa paz e sem justiça. Igreja, vamos louvar o nome santo do Senhor, número 77 da Arca Cristã, para glorificar o nome santo. Todos juntos glorificamos o nome do Senhor.
oração. São muitos doentes em cima de um leito de dor no hospital. E vamos orar pela nossa nação brasileira, orar pelas autoridades, orar pela Igreja de Cristo, orar por todos os homens, porque é a ordenança do Senhor. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja. E sabemos, Senhor, que tu conheces, sabe todas as coisas, porque o Senhor é onisciente, onipresente. O Senhor se faz presente nessa manhã. Então, vem de encontro os teus servos, as tuas servas que queiram ouvir a tua voz. Venha, Senhor, repreender os laços, os malignos contra a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, vai de encontro aquelas vidas que são para longe da tua presença. Ah, meu Pai amado, tu conhece aquele homem, aquela mulher que outra hora estava fazendo a tua obra. E hoje está, meu Pai, desligado, Senhor, mas o Senhor é santo, poderoso, que pode alcançar. Vem Jesus visitando nessa manhã os doentes, os aflitos, desesperados, que estão em cima de um leito de dor, meu Pai, alcança aquele médico, os enfermeiros, todos que trabalham, Senhor, na área da saúde, alcança eles com poder e graça, Senhor amado, e venha dar livramento, venha abençoar, Senhor, cada vida, e o nome tu és tão poderoso sobre aquele homem, naquela UTI, naquela CTI, aquelas crianças, meu Pai, aquele ancião, aquele jovem. Eu te peço, Senhor, pela nação brasileira, eu te peço pelas nações, Senhor, e nas outras autoridades na terra, Senhor, tu conhece, tu sabe, o Senhor pode mover, o Senhor pode fazer, e restaurar a vida e transformar, eles ainda conhecer, nem sentir nada, se pode fazer, Pai amado, ajuda cada um, ajuda a tua igreja, os teus servos, os presbíteros, os obreiros, os colaboradores, Senhor, da tua casa, os dirigentes, eu entrego eles nas suas mãos, Pai amado, da sabedoria, discernimento, para fazer, Senhor, teu querer, tua vontade, e ajudar nós a permanecer na tua presença, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Na oportunidade está com a irmã Glaucis, é isso mesmo o nome? Ah, sim. Depois queremos dar a palavra para os irmãos. As irmãs que estão lá atrás, os irmãos também, se for possível, bem mais para frente. Daqui a pouco já estamos meditando na palavra e bom é ouvir bem, não é, irmão? Ouvir, compreender e ter um bom sentimento. A palavra está com a irmã. Glória a Deus! Cumprimento todos da paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer ao Senhor, porque Ele fez uma bênção muito grande sobre a minha vida, com relação aos meus pais, né? Porque o Senhor me resgatou em 2002, 2001, por aí, e as primeiras almas a ser resgatadas para o Senhor foram os meus pais, não é? Então isso é uma grande bênção de o Senhor ter me resgatado e ter me usado para estar resgatando os meus pais e mais outros familiares, meu irmão, minha cunhada e outras pessoas também, não é? E faz 7 anos que meu pai foi para o Senhor e hoje, exatamente hoje, irmãos, hoje faz 30 dias que a minha mãe foi para o Senhor. E eu orava muito para que a minha mãe ela fosse na paz, que ela fosse em paz e fosse na paz, porque ela sofria muito com problema cardíaco, né? E 7 anos para cá eu me dediquei totalmente a cuidar dela, porque ela não tinha como mais ficar sozinha. E ela foi ficando muito fraca e eu falava assim, Senhor, que o Senhor dê a paz para ela, que ela tenha paz, não é que ela durma no Senhor, que ela não venha sofrer, porque muitas pessoas sofrem muito no hospital com aparelhos, não é? É muito triste isso, não é? E eu orava sempre assim, nesse sentido, o Senhor é dono da vida, então é Deus Senhor que determina o tempo de cada um, e coloca em tuas mãos, e sempre colocava a vida da minha mãe nas mãos do Senhor. Não é? Assim como tantas vidas que a gente ora e intercede também, não é? E quando foi agora, dia 28 de maio, ela
ela verdadeiramente dormiu mesmo. Ela foi deitar e ela não acordou mais. Ela foi para o Senhor. Ela foi na paz. Não é? Então, tudo aquilo que você determina, tudo aquilo que você pede para o Senhor, a sua entrega ao Senhor pela tua fé, tudo é depósito com o Senhor. Nada é vão. Nós não sabemos o dia de amanhã, nossa vida completamente está na mão do Senhor. E na fé, e pela fé nós caminhamos. Ele é dono da nossa vida. Não é? Então, só quero estar louvando ao Senhor. O hino da harpa, o 4. Deus velará por ti. Não desanime, Deus verá. Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará. Deus velará por ti. E o que precisa não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Aleluia. Palmas de louvor ao Senhor. Agradeço a oportunidade. Gravadas para meditar na palavra de Deus. Os irmãos sabem que culto de ensinamento é culto de libertação, quem sabe? Porque o ensinamento, ele nos traz um esclarecimento dentro da raiz da palavra. Por isso que é conhecido com Jesus, como Jesus, ele ensinava e os que recebiam a palavra eram libertos. Já tivemos um comentário, a Bíblia mostra que a maior parte dos ensinamentos de Cristo, ele se colocava sentado.
Ele ensinava. Por quê? Ele estava sentado na presença do Pai. E recebendo e distribuindo do Pai. Muito comentado nos capítulos 14 de João, toda a Bíblia, não é? Mas ele fala bem claramente, capítulos 14, 15, 16, ele cita ali, na verdade, significa aqui está o Pai e o Filho. Por isso que é bom você, nós, a entender bem a palavra. Vamos já ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus sobre a doutrina mais fácil de se compreender na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. A doutrina mais fácil de se compreender na Bíblia. A Bíblia existe várias doutrinas do futuro, doutrina do arrebatamento, doutrina sobre os anjos, doutrina sobre o cristão e as finanças. Quem conhece? Glória a Deus. Não só conhecer, mas também executar, não é? Sim. Prevenção, cristão e as e também a doutrina, como já disse, do arrebatamento dos anjos, doutrina sobre os demônios, doutrina sobre o homem, doutrina sobre o pecado. Mas existe uma doutrina na Bíblia mais fácil de se compreender. Quem já pode responder como se chama essa doutrina? Salvação. Exatamente. Glória a Por Deus. isso que não podemos desprezar, porque quem dá ouvidos, atenção, ela alcança a todos. Abra as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Parabéns, Jesus. A Epístola aos Romanos, capítulo 5, é uma sequência das profecias da doutrina da salvação. Santo. A Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 3, depois vamos prosseguindo nesse trabalho tão lindo, a palavra de Deus. Já encontraram? Amém. Na minha Bíblia tem o título assim: Deus perdoa o homem por sua fé em Jesus Cristo. Está escrito na minha Bíblia. Outros dizem assim: justificação pela fé e paz com Deus, não é isso? Amém. Mas de uma maneira ou de outra, as duas palavras estão certas. Diz aqui: justificados, pois, pela fé, temos o quê? Vírgula, tem paz com Deus. Então Deus nunca convida alguém para a guerra, só para a paz. Isso é muito lindo, bom de observar. Glória a Deus. Isso, tem paz. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o 2 diz: por quem tivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. A esta, quem sabe o que significa graça? É um presente, é amor merecido. Temos acesso a este presente. Eita Deus maravilhoso! Exatamente. Na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamos na esperança, não em nós mesmos, na glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, de um ponto e vírgula. É a palavra interpretada, o versículo interpretado. Sabendo que a tribulação produz a palavra paciência, a palavra perseverança é a mesma. Está compreendendo? A minha fala perseverança é a mesma que paciência. Produz a perseverança. E a paciência o quê? A experiência. E a experiência? E o versículo 5 diz, né? E a esperança não traz confusão. Na minha está escrito: não decepciona.
por um motivo. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pode sentar que nós jogamos, vamos com a meditação da palavra de Deus. E lembro bem que quando João Batista, ele como pregador intermediário entre a lei e a graça, as primeiras palavras que ele usou, não sei se alguém se lembra, está no capítulo 3 de Mateus, versos 1 e 2 a 3, ele pregou, as primeiras frases que ele usou foi pedir ao povo arrependimento. Arrependimento. O arrependimento, ele produz um excelente fruto. Qual o excelente fruto que o arrependimento produz? A dignidade de ser salvo. Glória a Deus! A dignidade de ser salvo. Então ele entra imediatamente no arrependimento no processo da justificação por Deus. Aí o Senhor da glória expressa para com o arrependido: quem podia te condenar seria eu. Eu poderia, mas tu arrependestes, agora eu te justifico e ninguém mais condena. Glória a Deus! E somente Ele pode. E junto com a justificação vem o quê? Paz. O que é que nós mais precisamos? A paz, ela traz saúde para o corpo físico, para o cérebro e muito mais para o espírito, nosso espírito. Aí, quando recebemos essa justificação pela paz, ela não vem somente verbalmente, somente na palavra. Jesus dizendo assim, ele não dirá somente isso: você está justificado. Não, ele diz só: você está justificado e você está como prova selado com o Espírito Santo. A justificação traz fundamentos plenos da salvação. Justificados é a salvação que ela não funciona, eu repetir as mesmas palavras, somente em palavras, mas junto com a salvação vem o que? A paz. E a paz é fruto do Espírito. Estão compreendendo? Paz é fruto do que vem testemunhando que a pessoa está com paz porque ela está selada com o Espírito Santo. Aleluia, é isso. Me lembro bem do exemplo, todos os irmãos que lembram, que um homem lá na cruz, um malfeitor, de repente ele se arrependeu, recebeu a justificação, e junto com a justificação veio o selo do Espírito Santo, porque ele começou a pregar para o homem, o malfeitor que estava esquerdo. E dali, através da justificação, aquele malfeitor foi deslocado, espiritualmente falando, da cruz para o paraíso. Aleluia! É fácil ou não? É fácil porque para com Deus é assim: você se humilhou, tudo se torna ao favor daquele que se humilha. Por isso que aqui a palavra está dizendo: sendo justificados pela fé, Deus é uma demonstração também que Deus nunca nos convidou para a guerra. Sempre ao convite de Deus em condição de paz. Lá no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 27, ele
impera a doutrina plena. Ele diz: deixo a minha paz e a minha paz vos dou. Não os dou lá como o mundo a dá, disse o Senhor na glória. Então, através da paz, como estamos falando, que não é somente no verbal, na palavra, mas na virtude do Espírito Santo, junto com a paz, você só pode ter paz no sentido espiritual se tiver o selo do Espírito Santo. Então aqui aparece a paz e o batismo com o Espírito Santo junto. Sabe disso? Lê para nós aí, irmã. Minhas irmãs, como de sempre, lá em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Os que quiserem acompanhar, acompanhem. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Sobre arrependimento, crença e justificação. Eita Deus maravilhoso! Nesta sua palavra. Em quem também vós estáis selados, em vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Isso. E porém, em nele também, posto selado o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Agora vem Jesus dizendo: examinais as porque são vós cuidais ter nelas a vida, porque são elas, e essa cruz que está escrito aqui, o benefício revelado a nós através do escrito, do que está escrito no papel e nos nossos corações. Dois lugares. Aí, por isso que a doutrina da salvação ela é a doutrina que favorece a nossa comunhão direta com Deus. Depois da morte de Cristo, agora as potestades do ar não atua como atuou no tempo de Daniel, e no momento em que Gabriel foi direcionado a Daniel para detalhar o nascimento de Cristo, daria mais ou menos 490 anos depois, ele foi barrado por uma potestade do ar, um grupo de demônios com mestres estrategistas em prever impedimentos. Mas depois que Jesus, aí vou completar a frase, foi necessário que Miguel veio para abrir o espaço para que Gabriel chegasse até Daniel. Mas esta epidemia está no espaço, ela durou até o momento em que Jesus morreu, ressuscitou e foi glorificado. Agora não tem diferença. Quando a pessoa compreenderam, agora a potestade na sequência do nosso trabalho, nós vamos mostrar depois em Colossenses 2, creio que hoje não dá tempo, mas que ele expôs publicamente todos os impérios, todas as potestades e força. Venceu. Agora o apóstolo está referindo. Quando alguém ouve a palavra com seriedade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fosse selados com o Espírito, e o selo do Espírito
com o Espírito Santo, Ele nos leva daqui até a 7ª glória, sem impedimento nenhum. Então o cristão se torna uma porta aberta, como diz nas igrejas de Éfeso, assim por diante, da Ásia, quero dizer, se torna uma porta aberta e ninguém fecha. Quem podia fechar é o adversário, ele já está julgado e vencido através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. E a Bíblia diz aqui no versículo 14, como a irmã acabou de ler, no qual é o penhor da nossa herança. É o selo que leva até a 7ª glória, onde o Filho de Deus está sentado. Nós vamos voltar para o capítulo 5 de Romanos. Eu quero dar um enriquecimento sobre esse contexto tão importante, no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, e versículos 19 e 20. Não sei se o irmão Marcelo dá para ler para nós. Irmão Marcelo, dá para ler? Capítulo 6, versículos 19, principalmente, é um versículo chave, onde a nossa garantia está plenamente selada pelo sangue do Cordeiro. É Hebreus 6, versículo 19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e penetra até ao interior do véu. E o versículo 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Deus fez a promessa da salvação, Glória a Deus. Abraão, ele teve um encontro com um homem, não teve aqui fora na terra, não teve pai nem mãe, não teve descendência, nem princípio de dia, nem fim de vida. Aquele homem chamava-se, que era a figura de quem? E ele veio e ele comentou com Abraão, abençoou Abraão, deu a vitória a Abraão. E se nós lermos o Salmo 110, Deus, através de Melquisedeque, que era a figura de Cristo, prometeu que nós estaríamos com Cristo lá na 7ª glória, segundo o juramento do próprio Deus, que é o próprio Melquisedeque, que é a figura do Filho de Deus, e o Filho de Deus, Cristo, é o próprio Deus. Agora, o templo possuía 2 véus, quem já leu? Não, está aqui mesmo no capítulo 9, de versículo 2, e também versículo 7 de Hebreus. O templo era dividido em 3 compartimentos. Era átrio, santuário e santíssimo lugar, que está dessa divisão para dentro. Aquele primeiro véu rasgou-se, e todas as nações é convidada à salvação, sem acepção. Agora, no segundo véu, só entram os salvos. Glória a Deus! Para ouvir no santuário, todos vêm, outros aceitam, outros não. Agora a palavra diz que para os salvos, temos como âncora da alma, firme, que penetrou os céus. Aonde Jesus, nosso precursor, quem sabe o que significa a palavra precursor? Todas as bênçãos de Deus são todas voltadas, implantadas em Cristo. E através de Cristo, as bênçãos chegam até nós.
Então, precursor é alguém que está entre uma coisa e outra. Então, Cristo é o nosso precursor, ele está entre Deus e nós. E as bênçãos vêm até Cristo e Cristo nos beneficia. Essa palavra. Só que o que nos chama muito a atenção é que a palavra, o testemunho, o selo com o Espírito Santo, está referindo que nos amplia nossa alma e nos leva até onde Jesus entrou, segundo a ordem dele, de Deus, o Pai, Ele mesmo. Não sei se todos estão compreendendo. Cada um possui um ministério pessoal. Por isso que o crente, não somente uns com os outros, deve tratar uns aos outros com muita delicadeza. Até mesmo na hora que a pessoa fale com o crente falha, temos que ter moderação para o conselho. Com muito temor a Deus, porque se nós denegrirmos uma imagem de um servo de Deus, conhecido na Escritura Sagrada como eleito, conhecido na Bíblia Sagrada como uma alta autoridade, que é um sacerdote, glória a Deus! Até para isso, nós temos que ser bem moderados. Agora analise bem a posição espiritual que o Senhor nos colocou. Essa posição que recebemos chama plenitude. É a salvação acompanhada com o nobre fruto do Espírito, que promove o caráter da pessoa. E isso nos traz o quê? Nos traz a segurança que precisamos ter. Nos traz tranquilidade que precisamos obtermos. A salvação, visualmente falando, nos traz um tipo de contentamento com aquilo que já temos, por causa da justificação. Vamos voltar a Romanos, aqui mesmo no capítulo 5. Estamos comentando sobre textos e contextos bíblicos. A Bíblia tem os textos, é onde abre o argumento. E os contextos é o segmento da palavra de Deus, para não transformar em pretexto, ou criar um versículo isolado e chamar isso de doutrina, ou versículo de doutrina. Então vamos analisando esse trabalho aqui onde nós lemos, em Romanos, no capítulo 5, novamente, diz a palavra de Deus, que a justificação traz paz. Eu vou repetir as mesmas frases. Paz é fruto do Espírito. Então, quando a pessoa recebe a Cristo, ela recebe paz. Então, a paz não pode exercer paz se não for pelo selo do Espírito. Por isso que eu pedi para a irmã ler em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que vem o selo da promessa, pois é de momento em que a pessoa recebe a palavra. Porque na tradução correta, Cristo, ele é teórico e prático. Ele não fala somente, olha, você agora está beneficiado com a paz, mas ele fala na teoria, mas na prática ele diz, você está beneficiado com a paz, porque você agora tem o pé possuidor do fruto do Espírito Santo, e um dos 9 frutos revela paz. Lá em Gálatas, capítulo 5, 22, fala disso, esse assunto tão importante. Agora analisam bem. E como nós lemos, diz a Bíblia, que mantemos firmes. O que significa firmeza? É
as nossas emoções. Nós temos sentimento, pensamento e emoções e razão. Só que a firmeza, ela está dentro, ela está estruturada não no pensamento, nem no sentimento, nem tampouco nas emoções, está na razão racional. Na visão da coisa certa, na visão da palavra de Deus em sentido pleno, ou seja, completo. É isso que significa a palavra firmeza. É algo que predomina algo que nós possuímos, 3 coisas que possuímos. Domina pensamento. Eu pensava que era assim, mas estava diferente. Eu senti assim, mas não deu certo. Eu estou tão emocionado que deu tudo certo, mas a emoção não é confiável. Agora, o que é confiável da firmeza é o racional. É o raciocínio que vem de Deus e implanta dentro do nosso intelecto. Foi essa parte de raciocínio, que o inimigo inverteu a palavra lá no Jardim do Éden e debilitou a parte racional do homem. Agora, quando você está firme, segundo o que? Quando nós tivemos um comentário, examinar as Escrituras, aí você está sentindo firmeza, extraído das Escrituras, porque as Escrituras são inspiradas por Deus. Tanto a gramática da Bíblia Sagrada e quanto o que está escrito na Bíblia. Quando você ora um momento lá pela madrugada, qualquer outro horário, o que é que vem em você para que a Bíblia? Vem a meditação. Aí é um remédio excelente contra a insônia. Então, lá pela alta noite, às vezes, a pessoa perde o sono e ele evita estar rolando de um lado para o outro, virando, melhor dizer, não é? Virando de um lado para outro e pensando um monte de coisa, não chegando a conclusão alguma, não. Aí já vem direto a palavra no raciocínio. Aí você passa a meditar na profecia dos profetas, profecia de Cristo, profecia que ele confirmou aos apóstolos, e a mente nunca passa a ser dirigida ou vencida pela insônia. Por causa do quê? Da firmeza que está onde? No racional. Quem já leu isso? Não leram ainda? Vamos dar aqui um pouquinho mais para frente, em Romanos 12. Diz a palavra de Deus. Aqui, olha. A palavra do Senhor da glória, o apóstolo Paulo falando isso. 12, primeiro epístola aos Romanos. Encontrou? Lê para nós aí, irmão Marcelo. Glória a Deus. E verso 1. É o que vence, como eu já disse, as emoções, os sentimentos, os pensamentos. Aí é por isso que o culto racional, e Paulo não está pedindo, ele está mais do que fazendo pedido, ele está rogando, ele está intercedendo. E todas as vezes que a pessoa vem à igreja, os cristãos, eles vêm já com o objetivo de consagrar os corpos, ou apresentar os corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus e prestar atenção, já pelo Espírito Santo, no efeito que nos traz a palavra
da coisa certa. Não é o achismo, é a realidade, meu irmão. Por isso que Jesus, que eu já falei isso, mas vou repetir, todas as vezes que ele deparava com uma pessoa ou com uma grande multidão, a pregação era só uma, era a mesma finalidade, era ensinar. Sentava e ensinava, porque quando ele se posiciona, tanto dá tempo ele expressar, quando também organiza o ambiente para que o ambiente veja e sinta o efeito da palavra de Deus. E a disciplina é um padrão de segurança plena da salvação. Por isso que, voltando ao mesmo assunto, o apóstolo está referindo: estáis, pois, firmes. Não se emociona às vezes, com algo contrário, com ironia. Às vezes a pessoa quer colocar na mente da outra pessoa algo que ela está pensando fora das Escrituras. Aí já se trata de uma interpretação totalmente parcial, diz a palavra de Deus. Analisemos. E gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. A esperança, ela está sempre em atividade. Porque a esperança, ela é estruturada através do quê? Da experiência que a pessoa vai adquirindo, traz a esperança. Depois nós vamos concluindo esse assunto bem importante. Mas o versículo 3 diz, não é? Ou seja, o complemento dos versículos 1 e 2 diz a palavra que a salvação, ela já traz a revelação da glória. A revelação da glória. Diz em Tessalonicenses 5, versículo 10, que o Senhor da glória não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição do Espírito. A palavra aquisição significa algo de bom que a pessoa recebeu. Algo que a pessoa foi beneficiada. Por exemplo, a pessoa compra uma propriedade, um veículo, então ele recebeu a documentação em dias, então ele foi beneficiado através da aquisição. Assim é os que aceitam a Cristo. Eles são beneficiados através do benefício do Espírito Santo. Agora analise bem. E não somente isso, mas também gloriamos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Estou referindo que eu já tive oportunidade de ouvir alguém dizendo que outra pessoa ensinou que a pessoa não deve pedir paciência. Você já ouviu alguém falar isso ou não? A irmã já viu, tem mais os irmãos. Quando a pessoa usa essas palavras, ela está desvinculando a defesa da fé cristã e está referindo que todas as vezes que ela é atribulada, ela perde a oportunidade. Fica totalmente desmotivado, porque quando se diz que a tribulação produz tribulação, mas não é bíblico. A tribulação produz, só que quando vem a tribulação, antes da tribulação vem o quê? A justificação. E para que serve a paz? Para um preparo psicológico. Glória a Deus! Então, quando vem a tribulação, a pessoa, que é aquela tem o fruto do Espírito, irmão Felipe e outros irmãos, que é a paz, ela está plenamente preparada psicologicamente. Preparada também no sentido
da esperança pelo Espírito Santo. Porque ela está preparada psicologicamente, porque possui virtudes. O próprio Deus falou com o adversário. Jó está psicologicamente preparado, porque ele possui virtudes. E foi, irmão, comprovado pelo testemunho de Jó, que ele não blasfemou contra o próprio Deus. Mas por que não blasfemou? Porque antes que veio a tribulação, veio o quê? Preparo psicológico, a paz. Pelo Espírito Santo, preparo espiritual. Mas acima do preparo psicológico secular, humanamente falando. E aí prossegue as instruções. E a paciência produz experiência. E a experiência, a esperança naquilo que não está vendo, mas crendo. E a esperança não traz. Então não cabe esse governo de dizer, será que eu estou preparado? Será que se Jesus viu que eu estou preparado? Na esperança, ela elimina essa expressão de suspeita. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a esperança vale. A gente ouve muito isso. Será que você está preparado? Será que eu estou preparado? Não cabe esse verbo, será. A esperança, ela não traz por um motivo. Qual motivo? Aí o versículo, o versículo 5, a parte B. Porquanto, o quê? Porque o Espírito de Deus está derramado em nossos corações. O Espírito Santo nos foi dado. A graça de Deus é derramada, o presente de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi. Não compramos nada, não pagamos preço para receber nada, é de graça. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Nada de pagar o preço, é investimento. Lê para nós Efésios 2, versículo 10, irmão Carlos. 2, versículo 10. Nada de pagar preço. Eu já ouvi muito isso. Vocês também já devem ter ouvido. Paguei preço. Isso é uma identificação de pessoas que está depressiva e está desmotivada de compreender o que da compreensão através da profecia. Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É o ministério de investimento, não é compra, é investir. Você precisa de compreender. Deus criou, somos feituras suas criadas em Cristo, em Deus, para as boas, os quais quem preparou foi a compra, foi o pago, a questão de pagar preço, ou Deus preparou para o investir? Para investimento. Igual o pai com o filho, às vezes o filho fazer uma faculdade, tem possibilidade, então o pai investe no filho. Assim Deus investe em nós de graça. Por isso que nos tranquiliza melhor. Está compreendendo? E esse investimento relaciona com a paz, com a esperança. Quando eu vou repetir essa palavra, eu repeti algumas vezes. Quando vem a tribulação, antes que venha a tribulação, vem o quê? Porque eu ensino a gente transmite a palavra e faz a avaliação como está a posição dos que estão ouvindo. Antes da tribulação vem o quê? E para que a paz é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito
é parte da plenitude de Deus, o todo de Deus. Todo de Deus. Tudo está enquadrado na plenitude aquela promessa que Deus fez a Abraão. A 7ª promessa é uma promessa de plenitude. Gênesis capítulo 2, versículo 3, parte B. E essa plenitude, a 7ª promessa, que intitula-nos como benditos, é o que nos traz antes da luta, das tribulações familiar, pessoal, às vezes secular, em trabalhos, que todos passamos de uma maneira ou de outra, mas antes da tribulação vem o quê? Sermos crucificados pela fé, temos isso. E essa paz não é simplesmente algo que fica no sentido não amortecido, não. A paz é para que a pessoa já sabe que ela possui o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são 9 divididos por 3. 3 para Deus, 3 para nós e 3 para o próximo. Mas para não sair do assunto que nós estamos comentando, a paz, ela traz um preparo para... É a mesma coisa. Você está interessado a fazer um negócio e na nossa visão, aquele é um negócio de grandes vantagens para nós. Só que devido ao nosso preparo psicológico, você já vai numa posição de firmeza. Se aquele negócio der certo, eu vou continuar firme com Cristo. E se der errado, eu continuo com Cristo a mesma firmeza. Glória a Deus, é assim que funciona. É uma prevenção, porque se deu certo, Deus confirmou. Se não deu certo, primeiro quem traçou o plano foi eu, ou nós, e deu errado. E não podemos causar revolta, mas sim ficar firmes. Vou programar uma viagem. Deu certo? Não deu. Então eu vou continuar firme com Cristo. Que muitos, às vezes, desesperam, ficam ansiosos. Estão compreendendo? Por quê? Porque esta paz, sabe o que ela traz em nós? Contentamento com aquilo que já temos. O pão nosso de cada dia. Paulo, exortando a igreja, exortando o pastor Timóteo, antes de pastor mais jovem, adolescente, ele ensinava muito bem o bom porte de quem possui a paz. Tem a primeira visão, é a glória revelada. A glória revelada. Isso. Daqui a pouco terminaremos, nós vamos ver em 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículos 6 e 7, do 7 e 8, já diretamente no assunto da irmã Carmen encontrar ali para nós. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Essas cartas são inspiradas, eles são Paulo aprendeu com o próprio Senhor da glória, com Cristo. O Senhor. Capítulo 6, versículo 6, 7 e 8. Isso. Se alguém ensina alguma... Não, é já o versículo 6. 6, isso. Capítulo 6, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. É grande a piedade, mas com o quê? Alegria, satisfação, Aquilo que já tem. Não, aquilo que já tem. Quando você